A Alfinetada Cinema está de volta, esse quadro que eu gosto bastante, é importante para dar também uma quebrada nesse clima pesado de política, de economia também. Dar uma quebradazinha às vezes é importante. Eu coloquei uma enquete aí no canal, vocês devem ter visto inclusive, perguntando quem queria o quadro de volta, 81% disse que queria de volta. Então vocês querem, então não pode reclamar depois. Então hoje eu vou falar sobre o filme Newness, que é uma produção Netflix de 2017. Muito boa, um filme altamente progressista, estrelado por Nicholas Hoult e Laia Costa, os dois protagonistas. Enfim, a história, vou dar inclusive eu quero avisar aqui o seguinte, vai ter spoiler, viu? Spoiler de meio de filme, porque tem spoiler de final de filme e spoiler de meio de filme. Eu não vou falar o final, mas vou falar coisas que acontecem na metade do filme, então só para avisar aí, para vocês não serem pegos de surpresa. O filme conta a história de Martin e Gabi, dois jovens alucinados por sexo, que estavam nessa onda aí dos aplicativos, do Tinder, essa coisa toda de conhecer novas pessoas, de fazer sexo, enfim. E aí eles se conhecem e existe de imediato uma conexão muito forte entre eles, eles começam a namorar. Só que rola uma traição mútua na mesma noite, ele trai ela e ela trai ele. E a partir disso aí eles começam a repensar o relacionamento e decidem, na verdade, não foi uma decisão mútua assim, ela propôs e ele acabou aceitando ter um relacionamento aberto. Aí a trama realmente começa a partir daí, todos os conflitos que passaram a existir a partir desse relacionamento aberto, as dificuldades de adaptação, mas não somente a parte da dificuldade, o filme também mostra como eles aproveitaram as benesses do relacionamento aberto, enfim. Os dois lados da moeda. E é um filme bastante progressista, que quebra padrões, e por isso que eu achei interessante comentar aqui. E o primeiro padrão que ele quebra logo de cara, que eu achei assim, muito interessante, é porque assim, existe um conceito que está disseminado no senso comum, de que o homem ele trai por motivos biológicos, que é uma necessidade que o homem tem, uma necessidade inata que o homem tem de ter várias parceiras, de copular com várias fêmeas, enfim. E o pessoal usa isso e remete inclusive à pré-história para justificar e tal. E que a mulher não, a mulher é diferente, a mulher não é poligâmica como o homem, a mulher é mais monogâmica, naturalmente mais monogâmica, e a mulher normalmente trai quando ela está insatisfeita com o relacionamento, ou seja, quando ela está insatisfeita com o macho. Essa é uma ideia que hoje não faz mais nenhum sentido acreditar nela, mas muita gente continua acreditando e eu vou explicar por quê. Mas antes eu vou explicar por que é que esse tipo de concepção não faz sentido. Olha só, o ser humano ele é um ser biopsicossocial. O comportamento humano ele é influenciado ele é motivado por elementos psicológicos, biológicos e culturais. E essas coisas estão misturadas de um modo que não é simples você separar e você dizer que comportamento é motivado pela cultura, que comportamento é motivado por questões biológicas ou por questões psicológicas. As coisas estão misturadas. Mas a antropologia ela tem um método para saber pelo menos que tipo de comportamento tem influência cultural. Mesmo que não seja apenas uma motivação cultural, mas que tipo de comportamento tem alguma influência cultural. E o método da antropologia é empírico, basicamente, é estudar as comunidades, as sociedades, os vários tipos de sociedade que existem no mundo e que já existiu no mundo, né? Então, basicamente funciona da seguinte forma: se existe um comportamento que uma determinada sociedade adota, se existe um comportamento que é inerente a determinada sociedade, e aí o antropólogo vai lá e encontra uma comunidade que não desenvolveu aquele tipo de comportamento, desenvolveu um comportamento oposto ou diferente, significa dizer então que esse comportamento ele é influenciado por questões culturais. Talvez não seja somente por questões culturais, mas com certeza também por questões culturais. Então são pouquíssimos os comportamentos humanos que você pode dizer que não é cultural, que é biológico, simplesmente biológico, puramente biológico. São pouquíssimos, tipo assim, a vontade de comer, vontade de transar, vontade de fazer sexo. Pouquíssimos os comportamentos que são puramente biológicos. E uma outra forma de notar a influência cultural no comportamento das pessoas e da sociedade é verificar de que maneira que as pessoas
a sociedade ela está mudando de comportamento de acordo com a mudança de conjuntura objetiva da sociedade. As condições concretas de existência elas mudam e ao mesmo tempo a sociedade começa a se comportar de maneira diferente. Então, se há uma mudança de acordo com a conjuntura, significa que aquele comportamento não era biológico, era um comportamento cultural também, muito motivado pela cultura. E através disso, então, é muito fácil verificar que é uma grande falácia essa coisa de dizer que a mulher trai por insatisfação no relacionamento. Então, as mulheres estão traindo cada vez mais. Eu vou colocar aqui uma matéria do El País muito interessante que fala sobre livros publicados por sociólogas, né, que estudam essa questão da infidelidade feminina, e vocês vão ver que, pelas pesquisas, os motivos pelos quais as mulheres estão traindo são muito variados e, acima de tudo, mais importante, tem aumentado muito assim, a quantidade de prática de infidelidade feminina. E as mulheres estão traindo cada vez mais por conta do ganho de autonomia. A autonomia financeira tem desdobramentos muito importantes. A partir da Revolução Industrial, a mulher entra no mercado de trabalho, passa a ter autonomia financeira, a não depender mais do homem, e essa autonomia tem desdobramentos, inclusive no campo sexual. Por isso que as mulheres estão traindo mais. Então, se há uma mudança nas condições concretas de existência e essa mudança gera mudança também no comportamento das pessoas, significa dizer que aquele comportamento anterior não era puramente biológico, era muito influenciado pela cultura também. E o pano de fundo teórico que eu estou utilizando para poder argumentar aqui é marxista. Quem estuda Marx sabe disso aí. Quem estuda o método marxista sabe disso. Mas por que as pessoas continuam acreditando até hoje que a mulher trai por insatisfação com o relacionamento? Por conta do machismo. Vou explicar por quê. É muito conveniente para o homem acreditar nisso, porque isso mantém o homem com as rédeas da situação. Veja bem, se o cara acredita, supondo que é verdade que a mulher ela só trai por insatisfação, então as rédeas estão nas mãos dos homens. Ela só vai trair se eu fizer uma coisa errada. Se eu fizer ela gozar, se eu for bom de cama, se eu for um bom marido, isso e aquilo, é garantido que ela não vai me trair. Isso coloca o homem no domínio da situação. Então é muito conveniente para o homem acreditar nisso. E a mulher, ela acaba utilizando muito esse argumento no momento da traição, também porque, pela própria questão do machismo, a mulher ela é muito julgada, ela é muito mais julgada do que o homem quando ela é infiel, muito mais criticada. Então ela sente a necessidade de dar uma justificativa, e normalmente a justificativa é: que meu marido não me trata bem, meu marido não liga para mim, ele é muito frio comigo. Essa é uma justificativa muito utilizada. Inclusive é possível que a própria mulher crie isso na cabeça dela e ela mesma acredite que isso é verdade. Isso não é culpa dela, é culpa da cultura machista estabelecida na sociedade. Acontece que não, as mulheres traem por diversos motivos e tem sido cada vez mais frequente as mulheres traírem por simples prazer sexual. Simplesmente porque ela está ali 10 anos com o mesmo cara e ela quer um cara diferente para experimentar, para viver coisas novas. Só que isso é difícil para ela admitir, e o homem, e fere muito o ego do homem admitir que mesmo que ele seja o fodão na cama, ele pode ser traído. E o filme coloca isso em xeque porque a Gabi, a personagem, ela estava hiper satisfeita do ponto de vista sexual com o namorado, e mesmo assim ela falou para ele: eu quero um relacionamento aberto porque eu tenho vontade de flertar com outros homens. Simples assim. Uma outra quebra de paradigma do filme é essa ideia também preconcebida, que está no senso comum também, de que as pessoas que buscam o poliamor, relacionamento aberto, são pessoas que na verdade não gostam de ninguém. Não gostam de ninguém e por isso só quer fazer sexo loucamente, por isso que busca relacionamento aberto. O filme quebra isso também, mostra que eles tinham eles se amavam realmente, eles tinham uma relação afetiva muito forte e mesmo assim queriam transar com outras pessoas. Uma outra sacada muito interessante do filme é mostrar também que a monogamia tem uma relação estreita com a vaidade humana. Por isso que é tão difícil a sociedade se libertar da monogamia. É também por isso que é difícil. Eles conseguiram se libertar da questão física, sexual, né? Cada um podia transar com outras pessoas, mas a questão da vaidade não. O Martin, ele aceitou a proposta dela numa boa, mas eles tinham um acordo, inclusive, de confidencialidade, de contar tudo um para o outro, um acordo de honestidade, né? De casal.
E ele se sentia tranquilo porque ela só conseguia gozar com ele. Ela saía com outros caras, mas só tinha orgasmo com ele. Então ele ficava de boa, tipo assim, não, ela pode sair com outros, mas orgasmo ela só tem aqui com o papá. Só que, e do outro lado, o que ela fazia mais questão não era isso. O que ela fazia mais questão é que ele se abrisse com ela, que ele contasse as intimidades dele com ela. Ela queria se sentir especial nesse aspecto. E isso, e aí vai um spoiler forte, viu? Isso é rompido a partir do momento em que ela tem orgasmo com outro cara e começa a gostar de um outro cara, e aí ele fica puta vida, ele já começou a se desestabilizar, né, o Martin. E do outro lado, ele contou para uma outra mulher que ele saiu uma coisa muito confidencial, ele se abriu com outra mulher e a Gabi ficou sabendo disso e ela ficou assim completamente desestabilizada. Ela considerou aquilo como aquilo que foi para ela realmente uma traição, sabe? Pô, o cara é o meu namorado, tudo bem, tem um relacionamento aberto e tal, mas ele se abriu com outra mulher e não se abriu comigo, contou para ela uma coisa íntima dele, não contou para mim, e ela ficou completamente desestabilizada. Já o lado dele, a instabilidade emocional veio quando ela gozou com outro cara. E isso mostra que a monogamia tem muita relação com a vaidade humana, sabe? A pessoa ela fica puta da vida quando ela é traída, não é simplesmente pelo rompimento do contrato que eles tinham, um contrato verbal de fidelidade. Tem muita relação com a vaidade. Quando a pessoa é traída, isso mexe com a vaidade dela. E o filme escancara isso, relativizando a questão física. A questão física foi relativizada, mas outras questões que envolvem vaidade ali, eles não conseguiram se desapegar. E uma outra quebra de paradigma muito interessante também do filme é essa ideia preconcebida que está disseminada no senso comum de que você só pode amar uma pessoa por vez, né? As pessoas acreditam nisso. Não, se você ainda ama ela é porque você não me ama. Quando eu falo amar, amor no sentido sexual, né? De namorado ou namorada. E o filme quebra isso de uma maneira assim, muito interessante e muito genial, quando mostra que o personagem do Martin, ele descobre que ele ainda não esqueceu a ex, que ele ainda ama a ex, mas ao mesmo tempo ele também amava a Gabi. E aí ele vive um conflito emocional, que aí eu não vou contar o final. Pelo menos o final eu vou poupar de vocês. Mas é muito interessante isso, porque você já parou para pensar por que as pessoas pensam dessa forma? Você já parou para pensar que isso não faz muito sentido? Por que não é possível você amar duas pessoas ao mesmo tempo? Por que não é possível uma mulher amar dois homens ao mesmo tempo? Um homem amar duas mulheres ao mesmo tempo? É possível sim. As pessoas... a cultura monogâmica que criou isso. A cultura monogâmica da vaidade que criou isso. Então é isso, eu fiz essa viagem toda aí porque a intenção desse quadro aqui não é fazer análise interna dos filmes, é fazer uma análise sociológica a partir de filmes. Quem já assistiu os outros filmes, os outros vídeos desse quadro já está acostumado com isso. Então é isso, assistam o filme, é muito bom. É um filme clichê. Eu não vou aqui também dizer que é um filme revolucionário, que é diferente, assim. Não, é um filme até, de certa forma, previsível, clichê, mas tem algo a dizer. Tem uma mensagem final, porque eu não contei o final a vocês, tem uma mensagem final muito interessante também. É um filme que tem algo a dizer. E se for para apontar, se for para dizer assim, um ponto negativo, eu acho que a atuação do ator, né, do Nicholas Hoult, não foi boa. Eu acho que tem alguns momentos, algumas cenas que pede uma carga emocional muito forte que o ator não conseguiu dar. O contrário acontece com a Laia Costa. Ela é excelente, chora uma facilidade gigantesca assim, e conseguiu transmitir toda a emoção necessária, toda a emoção que a personagem pedia. Então teve esse ponto negativo aí, mas por outro lado teve o positivo também da atriz. Assistam o filme, é muito bom. E inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilhe esse vídeo